Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. O tema que nós temos trazido e vai ser por alguns domingos, né? É sobre noiva, prepara-te para o teu casamento, tá? Noiva, prepara-te para o teu casamento. Nós tivemos, já os irmãos sabem, nós tivemos fazendo seminário, agora em março, na Coreia do Sul, né? E lá as ministrações bíblicas do seminário, tá? Foi baseada nesse livro que eu recebi lá. Ele está em inglês e coreano. Eu não sei nenhuma coisa nem outra, mas fala Bride Adornment, que é sobre o adorno da noiva, tá? Pelo menos isso eu decorei. Não sei se disse certo, mas pelo menos fala exatamente o adorno de noiva. Foi agora em março de 2023, tá? É do ministério Elim World Mission Foundation. Pastor Wang Jong Park é o líder desse ministério lá na Coreia. E quem tem participado, a gente tem participado desta missão, e ela tem se desenvolvido no mundo inteiro. É uma missão que a gente chama ao lado da igreja, para eclesiástica. Não é uma igreja, tá? Mas aí a gente tem estudado a palavra de Deus nesse sentido da preparação da igreja para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou ler um pouco da palavra do pastor Park, desse que está aqui nesse livro, tá? E a gente também conseguiu já a tradução dele para português. E diz assim: muito tempo se passou e conforme a profecia do Senhor, estamos vivendo o fim dos tempos. A fome e o terremoto, o terrorismo, as enchentes e as epidemias que ocorrem em diversos lugares indicam o início da catástrofe. Há muito tempo, sob o slogan da reforma, a igreja tem se associado com o mundo por meio do secularismo, materialismo, sincretismo religioso, pois até os crentes foram arrastados para o caos de identidade e valores. Nestes tempos de caos, surgiram muitos falsos profetas que, distorcendo a verdade, tem causado ainda mais confusão. Os preparativos para o aparecimento do último anticristo a nível mundial, na política, economia, cultura e religião em geral, já são suficientes, todas essas coisas que têm acontecido, né? Ao olharmos a história da Bíblia, notamos um padrão. Ao olharmos a história da Bíblia, notamos um padrão. Toda vez que uma era chegava ao fim, a depravação atingia o seu ápice. E em seguida vinha o julgamento de Deus. São palavras aqui do presidente da missão lá, né, o pastor Park. Mas ele está falando exatamente que em cada momento que ia haver um julgamento de Deus, havia assim uma multiplicação muito grande da depravação, da desgraça, da miséria, né? Tanta violência, e a gente percebe isso de uma forma muito grande. E ele está colocando aqui nas suas palavras. E ele continua dizendo: há 2000 anos atrás, chegou ao fim a era da lei e começou a era da graça, a era da salvação dos gentios. Contudo, o mundo atual, totalmente depravado, está apressando o julgamento de Deus. Felizmente, ainda há muitas pessoas que aos domingos vão para a igreja adorar a Deus. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso me faz refletir em quantas pessoas de fato serão classificadas como crentes verdadeiros, quando forem medidas com a vara de ouro de Deus. Deus tem preparado um tempo de grande tribulação
e sofrimento para medir a nossa fé. E o processo de separar a fé de trigo da fé de palha, e também o trabalho de separar as noivas puras e impuras. Chegou o tempo, as igrejas ao redor do mundo, inclusive na Coreia do Sul, estão por 27 anos realizando seminários para pastores e reuniões nacionais e internacionais com o tema Adorno da Noiva. Aclamando o livro de Apocalipse e o adorno da noiva. É algo muito gratificante. Tenho estudado o livro de Apocalipse, palavras do pastor Won Jong Park. Então eu trago aqui nesse momento inicial essa palavra deste homem que tem sido uma voz, uma atalaia nos dias de hoje, falando a respeito da igreja e da volta de Cristo. É uma pessoa muito respeitada na Coreia do Sul, é um homem bem simples. Você olha assim e acha que mais Deus tem sido assim misericordioso, tem abençoado grandemente a vida dele, de sua família, tá? Então a gente vai estar falando durante alguns domingos a respeito desse tema, a noiva, prepara-te para o teu casamento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de Deus de eternidade a eternidade. A gente dividiu em alguns subtítulos e vamos ver aqui o plano de Deus de eternidade a eternidade, certo? E nós lemos no início do culto, meus queridos, Apocalipse 9, 6 a 9. E eu vou repetir esta leitura. E a gente pode ir anotando, gravando. Também está gravado no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir depois de novo, ver, fazer suas anotações, fazer suas observações também, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando a gente vê esse versículo e compara com o que o mundo tem acontecido no mundo, a gente fica um pouco assim, desanimado com o que está acontecendo no mundo. Mas não duvide, a qualquer momento, Deus vai trazer a sua glória, manifestar a sua glória em nossas vidas, né? E diz mais: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, né? Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Os santos são aqueles que estão formando a igreja do Senhor Jesus, né? Então, as nossas atitudes é o adorno da noiva. É que faz com que o enfeite venha sobre a noiva. São exatamente as atitudes daqueles que vão herdar a salvação, daqueles que têm colocado a sua vida diante do Senhor. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou estas coisas: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos. Precisamos que o Teu Espírito Santo sempre nos guie e nos mostre, Pai, porque nós seguimos a Tua palavra e não queremos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas queremos que o Teu Espírito Santo nos conduza no caminho que leva ao Teu trono, no caminho que nos faz conhecer mais de Ti. Também, ó Pai, que a Tua palavra, ela é viva, que é poderosa, a Tua palavra que chama a existência, ela, ao ser proferida, ao ser anunciada, ó Pai, ela entre em nosso coração, em nosso interior, ó Pai, e faça a obra que Te apraz, porque a Tua palavra tem poder para isso. Aliás, Pai, só Tua palavra tem poder de transformar as nossas vidas para a eternidade. E assim Te oramos em nome de Jesus. Amém?
Então, no versículo 7, você viu que está escrito assim: vamos nos alegrar e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E no versículo 9, ele chama a atenção, e presta bem atenção, que ele diz assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Opa, tem a noiva, mas tem os convidados, né? Não tem só a noiva, tem aí pessoas que são convidadas para participar. E ele diz, e estas são as palavras verdadeiras de Deus. Muitas pessoas até o tempo de hoje têm se preocupado em não falar sobre o livro de Apocalipse. Tem outras que têm procurado desmotivar que nós venhamos ler este livro dizendo que é um livro difícil, ou é um livro cheio de enigmas, é um livro que não vai retratar uma realidade. E, meus queridos, isso é uma palavra diabólica, porque este livro é a pura palavra de Deus, tá? O livro de Apocalipse, na Bíblia, é o livro que mais fala de louvor e adoração a Deus. É o livro que mais fala de submissão, de reverência e da expressão da glória de Deus. Então, quem está falando dessa forma, fuja dele, porque ele não está falando a verdade. Esse livro contém as revelações. O que tem acontecido, meus irmãos, é que de tempos em tempos, no amadurecimento ou no decorrer dos anos, o Senhor não vai trazendo nova revelação, não vai trazendo nova doutrina, mas o Senhor vai aumentando o nosso conhecimento na revelação da sua verdade. Essa é a grande verdade, é que a cada momento em que nós estamos nos dedicando ao conhecimento da palavra de Deus, nós vamos percebendo a profundidade e o avanço do conhecimento das coisas celestiais. É isso que tem acontecido, tá? Então, esse texto inicial de Apocalipse, ele fala a respeito do final já, dos acontecimentos finais aí, já indo para a reta final, para os desfechos do plano de Deus. Porque Deus tem um plano para a eternidade, para esta terra, para este universo e para a sua vida. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, viu? Deixa Deus cuidar de você. Amém? Mas nós vamos ler um outro texto, a parábola das 10 virgens, né? Lá em Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, Mateus 25, diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nós não vamos tecer muitos comentários sobre esta parábola, porque ela vai ser trabalhada com a gente no próximo domingo. Mas observa logo que todas as 10 virgens estavam com as suas candeias, né? E diz mais, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhames, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Tanto as prudentes como as insensatas adormeceram. Não foi só as insensatas não, viu? À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Todas elas, as 10, acordaram. Não acordaram só 5 não. Acordaram também todas 10, né? Agora, as insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então aqui há uma palavra que a gente deve tomar bastante cuidado. É o que está nesse último versículo. Vigiem. Vigiem. Aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos: qual o significado de todas as noivas estarem dormindo? O que significa o azeite, o óleo? Então, domingo que vem nós vamos falar sobre o que está dormindo e sobre o azeite, tá certo? Mas hoje nós vamos continuar sobre esse plano eterno de Deus. De eternidade em eternidade, Deus tem um plano, tá? A Bíblia é um livro que registra o propósito, a gestão e a conclusão do plano de Deus, planejado antes da criação do mundo. Antes mesmo de Deus formar o mundo, Deus já tinha elaborado todo um plano para esse tempo, para o tempo vindouro e para toda a eternidade. Tenha certeza disso. Deus já preparou tudo isso, tá? E aqui então, o tema da Bíblia é Deus e seu reino. O que a Bíblia é posta para nós é exatamente para a gente saber que existe um Deus, que é Criador Todo-Poderoso e que tem o seu reino. O assunto central da Bíblia é a história de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a sua noiva, a igreja. É para lá que se caminha, se concentra a Bíblia. Ela converge para Jesus Cristo, Senhor, e também vai falar a respeito da igreja. Esse é o tempo da igreja. E a igreja, meus queridos, não é uma instituição. Uma vez deparei-me, alguns dias atrás, numa reunião com os pastores, e o pastor disse: a minha igreja é o meu CNPJ. Tirem isso da cabeça. A igreja de Jesus Cristo não é o seu CNPJ, não é a sua personalidade jurídica brasileira ou na terra. A igreja de Jesus Cristo é exatamente a noiva do Cordeiro, preparada, que está sendo preparada para as bodas que acontecerão daqui a um tempo, para toda a eternidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo e espiritual. Não é essa questão de que a gente tem falado, de o estatuto existe nas comunidades locais para uma adequação, para melhor estarmos organizados aqui na terra. Mas a igreja, ela não é uma placa denominacional, ela não é uma bandeira, não é uma doutrina, não é um posicionamento. A igreja é o organismo vivo de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo é o Espírito que dá vida a ela. Assim como nós, como seres humanos, somos corpo, alma e espírito, e o Espírito é o que nos dá esta vida, é o que nos faz viver. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo, que é a que faz ser viva. Por isso, precisamos ter esse conhecimento, porque nós estamos intelectualizando demais a igreja. Nós queremos que a igreja seja algo no racional, não no racional de Deus, mas no nosso, na nossa inteligência. E isso tem barrado com que vejamos a glória de Deus acontecendo. Porque Deus é transcendente, Deus está acima de tudo, Ele é soberano Senhor, Ele é glorioso, Ele chama, o nome dEle quer dizer, aquele que faz existir. A Bíblia também diz, aquele que chama a existência.
e chama a existência, sabe de onde? Do vácuo, do nada. Nós somos, quando não temos Jesus Cristo, nós somos como a terra que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Assim é todo aquele que não abre o seu coração para Jesus Cristo entrar, para que Jesus Cristo seja o Senhor dela. É uma pessoa vazia, sem forma. Ou porque, como é que você acha que existe muito adultério, muita prostituição? Ou como é que você acha que existe muita violência, muita desgraça? Crianças morrendo, crianças sendo assassinadas. Como é que você acha que isso acontece? Porque é um ser humano que é sem forma e sem vazio. Perdeu a identidade com Deus. Por isso, cabe bastante nele, Gênesis 1:2, até Deus começar a operar na sua vida, né? Então, quando Deus opera em nossas vidas, nós deixamos de ser sem forma e vazia para termos vida e sermos parecidos com Ele. Amém? Então, nós estamos falando a respeito do casamento. Nós estamos falando da igreja. Hebreus capítulo 10, verso 1, a palavra de Deus diz assim: a lei, quando fala da lei, lá do Antigo Testamento, e eu tenho meditado muito sobre isso, porque a gente faz uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente diz que o Antigo já ficou e temos o Novo, né? A gente diz o Velho e o Novo. O que acontece não é um Velho e o Novo, é um complemento da palavra de Deus, no tempo e no espaço, que vai além do tempo e do espaço. Ela começa nos seus primeiros 39 livros, ali no tempo e no espaço, e no restante dos 27, se eu não me engano, para dar 66 na nossa Bíblia, é exatamente saindo do tempo e do espaço para toda a eternidade. Então, a Bíblia é isso, tá? Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, Hebreus 10:1 nos diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, porque a lei ela era imediata, ela abençoava aquele povo ali, e quando o povo estava inclinado para Deus, havia fartura, havia abundância, né? Mas quando parava tudo, cessava. Mas então ela é uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus, certo? Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, na base do que a gente faz materialmente, nós nunca seremos aperfeiçoados. Por isso houve algo que está acima do material, o sacrifício de Jesus Cristo. E é nesse sacrifício que nós adoramos e faz a diferença para toda a eternidade. E é para lá que nós estamos caminhando. Colossenses 2:16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, tá? Comer, beber, festas religiosas, celebrações, lua nova, sábado, ele diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, o noivo. Em Cristo, que vai desposar a noiva. Por isso, noiva, por isso, igreja, prepara-te, porque mais cedo ou mais tarde, eu acho que agora está mais cedo, Ele vem buscar. Ele vem buscar a sua igreja.
O objetivo final é restaurar a imagem de Deus e cumprir o propósito da criação. Então, o objetivo final, ou seja, para alcançarmos todas as coisas, é exatamente restaurar a imagem de Deus e cumprir o propósito da criação. O motivo de ter explicado de diversas maneiras o plano eterno de Deus é, como está escrito na palavra, que Deus tem a sua multiforme sabedoria. Muitas vezes nós queremos olhar para Deus fazendo uma coisa de uma só maneira. Às vezes nós queremos trazer Deus à nossa realidade e querer encaixar Deus na nossa realidade. Não dá certo, porque Ele está acima, Ele é maior. Aí quando nós vimos exatamente essas diversas maneiras, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada alguns dessas maneiras. Tá? Primeiro, no aspecto da família, Deus é o Pai, Jesus é o Filho e os santos são os muitos filhos. Então, quando se fala de família, o Criador, o nosso Deus eterno, é o nosso Pai. Jesus Cristo é o Filho primogênito, que era unigênito, né? João 3,16, o unigênito que se tornou primogênito, e nós somos os muitos filhos. Os santos são os filhos que agora fazem parte da família de Deus. Segundo aspecto da lavoura, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, a figueira, a oliveira, o grão de trigo, que é a semente da vide, e os santos são os ramos e muitos frutos da árvore. Então note que Deus é o agricultor, é o lavrador, Jesus é a árvore, é a videira, é a figueira, é a oliveira, o grão, né, o trigo, e a semente da vida, e os santos são os ramos. Por isso que ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Mas é dos ramos que sai o fruto. Então, quando não há fruto, é um ramo que está doente. Aí vem um cuidado para a gente examinar, aí nós como ramos, se estamos frutificando. Então esse é o segundo. O terceiro, no aspecto do reino, Deus é o Rei dos reis, Jesus é o Rei dos reis da terra, a quem toda a autoridade foi delegada pelo Pai, e os santos são o seu povo. Nós somos o povo de Jesus Cristo. Aquele que recebe Jesus Cristo passa a ser povo dele. Quarto aspecto, no aspecto da arquitetura, Deus é o dono do edifício. Ele é o arquiteto do universo, como está escrito, né? Deus é o dono do edifício, o Filho é o construtor e a pedra angular. Nós não vemos isso lá em Atos, que Jesus Cristo é a pedra angular? Pois bem, Ele é a pedra angular e é o construtor. E os santos são o material de construção, incluindo as 12 portas e os fundamentos e os construtores. Então nós somos o material que será construído o templo do Senhor. Amém? E o quinto, no aspecto de casamento, que é o que estamos tratando, tá? Deus é o pai do noivo, seu filho Jesus é o noivo, e a igreja, os santos, é a sua noiva, futura esposa. Então, é o que está para acontecer, é o casamento. Hoje a igreja está se preparando para o casamento. Quem tem filha que vai casar, sabe como é que funcionam as coisas, né? Eu passei por isso há pouco tempo. A irmã Roberta também passou há pouco tempo, né? A noiva, ela vai cuidar dos detalhes, ela se preocupa, ela quer que aquele momento seja o mais importante. Não está errado. É uma sombra exatamente do que vai acontecer quando a igreja for se encontrar com Jesus Cristo para a celebração do casamento. A noiva hoje, ela deve estar preocupada exatamente nesse adorno, nesse cuidado, nos enfeites, no vestido, no véu, e todos os detalhes. E a gente sabe que a noiva, eu desconheço
As noivas que eu já vi casando, entre às vezes casado até com raiva para casar, porque não deu certo um negocinho, porque um broche não funcionou, porque um cacho no cabelo não ficou direito, ela já fica com raiva. Por quê? Porque ela é minuciosa, ela quer que tudo seja perfeito para aquele momento. É assim que funciona, né? Mas na igreja também tem que ser assim. Agora, nós somos o corpo, nós somos esta noiva. Então todos nós temos que estar preocupados com esses detalhes, esses adornos, esse enfeite, através de quê? Das nossas atitudes. Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Olha só, criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quando nós olhamos para a natureza, a primeira coisa que a gente vê é Deus. Quando você olha para um mar extenso que não cobre a terra, ele vai e volta, nós olhamos aquilo e nós ficamos ali gratificados e grato a Deus, porque a gente vê ali a expressão de Deus. Quando nós olhamos cachoeiras, quando nós olhamos animais, quando nós olhamos a natureza, nós percebemos o cuidado, a maneira especial que Deus agiu, tá? Por isso ele fala aqui Romanos 1:20 a respeito disso, porque Deus nos seus atributos invisíveis, porque nós não vemos Deus com esses olhos que nós temos, mas Ele é real, Ele está presente e Ele está aqui. E você pode perceber isso. Você escolhe perceber a presença de Deus ou se afundar no teu pequeno mundo, se amargando nas suas dificuldades. Efésios 3:9 diz assim: e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o mistério da administração e o esclarecimento de tudo que estava oculto em Deus e que Ele começou a revelar através dos profetas, através de Noé, através de Moisés, por fim, através de Jesus Cristo. E Gênesis 2, capítulo 2, nesse capítulo, percebemos que foi iniciado o plano longo e duradouro de Deus, que ainda está em andamento, sem cortes ou interrupções. O plano de Deus não para, não tem cortes, não tem modificações. Esse é plano eterno de Deus, tá? Aí você diz assim: fala aí, quer dizer que se eu tiver quer dizer que o que eu tenho aqui hoje é plano de Deus, esse meu trabalho, e se eu quiser mudar de trabalho eu consigo? Aí é uma coisa particular, pessoal. O plano de Deus eterno está relacionado às coisas espirituais e à sua igreja. A igreja é espiritual. O plano de Deus é eterno. Quando nós nos ajustamos à igreja, nós passamos a participar desse plano eterno dele. Esse plano eterno dele, para a vida eterna. Mas nos dias, por exemplo, você fica enfermo e você ora com fé e é curado. Porque a oração e a fé são mecanismos de Deus para hoje. Quando você lê 1 Coríntios 13, não fala que só vai perdurar o amor, né? As profecias, a fé vai passar, porque isto é para esta era.
E na oração, nós alcançamos que Deus toque os nossos familiares. É com fé. É com a palavra que sai da nossa boca. É que nós organizamos a nossa vida nesses dias. Porque a palavra da nossa boca, diz a palavra de Deus que sai vida e morte. Você escolhe o que vai sair, né? Então aqui Gênesis fala a respeito desse plano. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A criação do homem. Gênesis 2:15-18. Estamos vendo o plano de Deus no capítulo 2 de Gênesis, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus está alertando. Deus está alertando para a gente se afastar do pecado, das obras da carne. Porque se a gente vive as obras da carne, se a gente tem prazer nas obras da carne, certamente nós morreremos. Certamente não alcançaremos a eternidade com o Senhor. É a grande verdade, gente. É a grande verdade. Então nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus a respeito disso. E ele diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, 18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quem teve a oportunidade de casar comigo, quando eu li esse texto, já lembrou do seu casamento, porque não tem perigo de eu não falar esse texto em um casamento, né? Então não é bom que o homem esteja só. Então o homem foi criado sozinho. Observe que no livro de Gênesis, na criação, tudo foi criado completo, mas o homem foi criado sozinho, tá? E depois Deus diz que não é bom que ele esteja só. Aí Gênesis 2:21-24 diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E aqui é interessante que ele vai trabalhar para fazer a companheira do homem da costela, né? Ele, não sei qual a razão, muita gente diz a razão, porque Deus simplesmente poderia fazer do barro uma mulher, ou chamar de outra forma a existência, mas ele foi tirar a mulher exatamente do homem. Ele tirou do homem. A igreja, ela que vai casar com Jesus Cristo, ela é fruto desse processo parecido com o homem e a mulher sendo retirada dele. Porque nós vamos observar esta verdade quando nós lemos a continuação. Com aquela costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Casamento. Aqui nós temos o primeiro casamento na terra. Não é assim? Alguém souber de outro, me diga, porque eu só conheço esse como o primeiro. E aqui temos alguns detalhes muito importantes a analisar neste casamento. O primeiro, porque como Hebreus fala que são sombras,
ele está falando de um casamento da eternidade entre a igreja e Jesus Cristo. A igreja santa, pura e imaculada, e aquele que sem pecado levou os nossos pecados para nos tornar santos e puros e imaculados, né? Agora observe, o primeiro casamento que aconteceu na terra era de um homem puro, sem pecado, sem erro e sem falha, com uma mulher que não tinha pecado, sem erro, sem falha, sem mancha. Esse foi o primeiro casamento na terra. Um casamento perfeito. Só que este casamento, ele fala do casamento da eternidade entre Jesus Cristo e a igreja. Um casamento perfeito. Agora Adão, ele diz uma coisa, que Adão aqui representa Jesus Cristo e Eva representa a igreja. Agora Adão, ele diz uma coisa, deixará o varão, ou o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, não é nem uma união, não é uma união, é que os dois passam a ser um só. Aí você aceita Jesus Cristo, recebe Jesus Cristo está na sua vida, e como é que você explica viver uma vida sem fé, triste, sem vontade de glorificar Ele? Está errado. Porque quando você se une a Jesus Cristo, você passa a ser um com Ele. E se você passa a ser um com Ele, tudo que acontece com Ele, acontece com você. Ah, mas Ele está na eternidade, mas Ele está em você. Nós vamos ver outros textos, não hoje, falando a respeito dessa unidade. E a razão por que a gente enfrenta tantos problemas é porque a gente aceita um Cristo institucional, convencional, convencidos na mente, mas não temos mergulhado numa convicção absoluta de que a nossa vida agora, do que nós somos, não é mais corpo, carne, é espírito. E é por isso que a gente sofre muito, é por isso que muitos se desviam, é por isso que muitos fraquejam na fé, é por isso que muitos nem leem a palavra de Deus. Tem gente que não tem prazer de meditar na palavra. É por isso que a gente nem ora. É por isso que a gente acha o culto demorado. Ontem a gente estava aqui na reunião de casais, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Às vezes eu fico aqui e fico olhando, graças a Deus que é pouco aqui, né? O pessoal disfarça bem, mas tem gente que fica olhando o relógio, né? Eu não ando já para não ter esse perigo de estar olhando, viu? Quando eu estou nos cantos, né? Por isso que eu nem ando com relógio. Mas a gente fica olhando para ver que hora vai terminar. Se passar 10 minutos, a gente já está cansado. Mas sabe, às vezes a nossa vida está tão devagar com Deus, que a gente vai à casa do Senhor para cultuar, e quem está olhando para a hora, para ver se a gente vai embora, é Ele. Está demorando demais, vão-se embora, porque o culto de vocês não me agrada. Era aquele culto que o povo fazia, e ele dizia, misericórdia quero. O que me agrada é um coração quebrantado e um espírito contrito. Não é zoada. Não são atos, mas é o interior.
Por isso é que ele é quem fica muitas vezes olhando para o relógio. Até quando vocês vão ficar e vão logo embora, porque eu não aguento mais ficar aqui ouvindo vocês, porque é superficialidade. Nós precisamos nos entregarmos ao Senhor como um todo. Então, o primeiro casamento aconteceu no Éden. No primeiro casamento, na primeira relação conjugal, o homem e mulher não tinham pecado. Eram a imagem e semelhança de Deus. Era a perfeição da união matrimonial. Eu vou dizer uma coisa aqui para as irmãs aqui, só para nós vamos não ouvir. O que lascou as mulheres foi esse negócio de pecado, viu? Porque no original, o segundo, que no caso foi a segunda, foi feita melhor do que o primeiro. Em outras palavras, na criação, a mulher foi uma versão melhor do que o homem feita por Deus. Pelo original é isso. Mas o pecado estragou. O pecado fez a mulher ser um instrumento, objeto, né? Porque infelizmente a gente sabe. Aí tem muitas mulheres dizendo, os homens ficam olhando para a gente e tal. Eu não quero dizer que isso é justificativa. Mas o que se gera de mídia, de colocar na mente das pessoas é que a mulher é um objeto. Infelizmente. Agora, ser tratado como objeto é uma tristeza. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que é mais interessante é que tem pessoas, e mulheres agora, viu? Mulheres, que têm Jesus Cristo e querem ainda divulgar a sua imagem como uma imagem de objeto. Porque o pessoal que trabalha com moda, eu já tive a oportunidade de ouvir isso, porque eu já prestei serviço para confecções. Eles dizem que a mulher tem que valorizar as partes que chamam mais atenção. O valorizar é dizer, mostrar. Aí o que é isso? Tornar a mulher objeto. Isso é triste, né? Porque o objeto que é bonito hoje, amanhã está deformado, e agora? Aí lasca tudo, né? Então a gente, mulheres, não precisa de se expor de sensualidade, precisa que você seja uma serva do Senhor firme. Porque o casamento está além dessas coisas, né? Isso é só um extra. Então, o primeiro casamento aconteceu no Éden. No primeiro casamento, na primeira relação conjugal, o homem e a mulher não tinham pecado. Eram a imagem e semelhança de Deus. Era a perfeição da união matrimonial. Porém, da origem à eternidade, há um casamento perfeito que se realizará. Trata-se do casamento de Jesus Cristo. Este glorificado e a sua noiva, a igreja, esta adornada. Então, que nós possamos estar assimilando, lendo a palavra de Deus, buscando a revelação e o conhecimento, para que a gente saiba como viver nesses dias, nos próximos dias, na dependência do Senhor, no cuidado, e que Deus continue nos enchendo da sua graça. Como ser a igreja de Jesus Cristo? Como ser a igreja de Jesus Cristo? Como ser noiva? Nós somos uma somatória de
Pessoas, um conjunto de células que completam a noiva. Né? E como ser? Para os dias de hoje, precisamos ter um arrependimento da vida que levamos, dos erros que cometemos, do virar de costas a Deus. Ao se arrepender, reconhecer que Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz por você. E foi por você que Ele morreu. Então você se arrepende, reconhece e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Daí você está entrando para fazer parte da igreja do Senhor Jesus e morar para sempre.